convidar você para orar, e hoje é por um motivo bem específico e doloroso, né? Nós oramos aqui, eu acho que na semana passada, né, pelo irmão Luiz Fernando, que pediu oração pelos seus netinhos, né, os gêmeos que nasceram. Um nasceu com um probleminha, mas infelizmente faleceu hoje um desses netinhos, né? O outro está bem, graças a Deus, mas eu quero convidar você a orar nesse momento, a interceder por essa família e interceder por outros, né, que precisam da nossa oração, que precisam, querido, também da nossa solidariedade. Você pode orar comigo nesse momento, no nome de Jesus? Pedir consolo, graça para aquela família, para a honra e glória de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, mais uma vez. Esse é um ambiente, meu Deus, de adoração, de oração, e nós te adoramos por todas as coisas, te adoramos porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Mas nesse momento, como igreja, nós enviamos agora, Deus, uma palavra, meu Deus, no nome de Jesus, de conforto, de consolo, meu Senhor, meu Deus, a família do Luiz Fernando, ó Deus, a cada um ali, que o anjo do Senhor, Pai, possa visitá-los agora e que conforto da Tua parte, meu Deus, chegue àquela família para a honra e glória de Jesus, Pai, para a honra e glória de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Pode tomar assento, então? Deixa eu só me alinhar aqui, junto com os irmãos, aqui para cumprir o nosso horário aqui depois certinho. Vou pedir para os irmãos, obrigado, Vaguinho, aí para projetar para mim o texto base, então, que nós estamos falando desde o primeiro domingo dessa série. Mateus capítulo 7, do verso 13 e 14. Se você encontrou, diz amém. Muito bem. Então, vou pedir para os irmãos lerem. Leiam, por favor. Amém. Eu já expliquei o paralelo desse texto, né? Ele tem um paralelismo e, ao mesmo tempo, parece que é um paradoxo, mas quando o escritor ele assim o faz, ele quer gravar e fixar muito bem uma ideia, então, na nossa cabeça e na nossa mente. Lembrando, irmãos, que o foco da palavra é atingir, então, a nossa alma. Mas a nossa alma ela só pode ser atingida pelos sentidos. Nós precisamos compreender o que Deus está falando para depois nós compreendermos aqui dentro de nós e aplicarmos isso. Então ele está dizendo, entrem. Olha, é um desejo, uma ordem dizendo, entrem, né? Entrem pela porta estreita. É o desejo do escritor, é o que ele está dizendo, entre por esse lugar e sigam também esse caminho. E aí, no texto seguinte, no próximo versículo, ele diz que são poucos, né, o que encontram essa porta, que é estreita e apertada. Ou seja, muita gente pode até tentar, muita gente talvez no próprio esforço, muitas pessoas entendendo que talvez essa porta é só a porta da religião, é só a porta de frequentar um lugar ou de ter paz com a consciência, como muitos advogam hoje. Mas o que Jesus está dizendo é de uma escolha. O que Jesus está falando é que esta porta é uma pessoa e você precisa fazer uma escolha sobre entrar pela porta. E entrando pela porta, você recebe uma companhia para trilhar um caminho. E aí é startado para mim e para você uma jornada, a caminhada cristã. E nessa jornada, nessa caminhada, irmãos, nós não podemos ter expectativas
falsas, né, quanto ao Evangelho. Existe um Evangelho pregado no nosso tempo, que eu chamo ele de Evangelho utilitarista. E o que esse Evangelho faz? Ele busca satisfazer as necessidades apenas. E as pessoas entendem que isso é bom. E eu expliquei no domingo passado a diferença de Salvador e Senhor. O Salvador, ele satisfaz necessidade. O povo precisa de comida. Moisés, como libertador, clama a Deus lá no deserto e Deus manda comida. Mas Moisés, ele não pode se colocar no lugar de Senhor do povo, apenas como líder. E a diferença é essa, que no utilitarismo, a gente sempre vai caminhar com uma coisa, decepcionado com pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas são finitas e são falhas. Sim ou não, irmãos? E eu pergunto para você, você já se decepcionou com alguém? No atual momento, você está decepcionado com a pessoa? Pastor, eu já me decepcionei demais. Já me decepcionei tanto que hoje eu nem acredito nas pessoas. Tenho dificuldade de acreditar em pastor, em profeta, em padre. Irmão, tanta coisa. Mas por quê? Porque nós fomos ensinados não o evangelho do senhorio de Cristo. Há muito tempo é tentado, querido, colocar em nós um evangelho utilitarista. Qual é? Se atende às minhas necessidades, sem que eu tenha que fazer algumas renúncias para continuar no caminho, esse é um bom evangelho. Esse é um bom evangelho. E, queridos, isso é muito sério, porque nós estamos correndo o risco com todas as pautas sociais que são empregadas hoje e impostas e que tentam talvez assim, empurrar goela abaixo até dentro da igreja. Corre-se o risco daqui a pouco de nós não podermos pregar o evangelho de Cristo. Sim ou não? Sim, irmãos. Olha para os relacionamentos. Qual é a imposição social? Como que os relacionamentos ensinam hoje? Se um marido e mulher têm discussão daqui a pouco, né, já vai criminalizar até a discussão também. Então o marido ele já pode ser preso da discussão, não é nem da agressão. É se ele discutir. Se a mulher começar a falar, e se ela quiser falar meia hora, e se ele disser, eu posso falar? Isso pode ser considerado uma interrupção violenta. Irmão, sabe o que é isso? Estão pegando pequenas parcelas do evangelho, deturpando, fragmentando e pouco a pouco dizendo, silencie-se, não se calem, não preguem. Não preguem sobre o comportamento sexual das pessoas, porque você pode ser transfóbico, homofóbico, xenofóbico e tantas outras coisas. Aí você também não pode, irmão, daqui a pouco começar a falar sobre como as pessoas caminham e o que elas precisam deixar para trás. E daqui a pouco, minha irmã, olha, se você tiver mal com seu esposo, você não vai poder perdoá-lo. Apesar da palavra dizer, perdoe, é do desejo de Deus, é do coração de Deus, o caminho do perdão. Mas nem essa escolha, talvez, você vai poder ter. Entende, irmãos? Eu estou fazendo uma viagem aqui além, e aí talvez, olhe os gatilhos. O gatilho de quem está assim, escutando mídia o tempo todo, dizendo, ixi, o pastor já veio com o machismo, a misoginia e etc. Não, irmão, eu estou mostrando para você que pouco a pouco estão implodindo pilares do evangelho. Um deles é perdão. Você não pode perdoar. Você não pode, daqui a pouco, ter a escolha do que você faz também com a sua própria vida. E é assim. Mas nós estamos sujeitos, queridos, a esse evangelho.
utilitarista. Então, as pessoas vão frequentar a igreja para deixar o quê? Elas vão frequentar a igreja para abandonar que tipo de pecado e que tipo de vida. E mais, a pergunta é, que caminho que as pessoas vão ter que trilhar para ir para o céu? Porque uma coisa é fato, irmãos, as leis sociais podem regular aquilo que nós fazemos aqui, mas é só Deus que pode dizer quem Ele aceita e quem Ele não aceita no céu. Você está entendendo isso, irmão? Deus continua sendo soberano. E se Deus disser que para entrar no céu, olha, aquele que é adúltero, prostituto, aquele que é beberrão, aquele que é devasso e etc., ele tem que deixar isso. Irmão, Deus não vai abrir mão. Esse é um detalhe. Então veja que as condições do caminho são impostas pelo Senhor. E nós corremos esse risco. Então falei para os irmãos sobre o caminho, sobre o senhorio de Cristo, sobre Cristo ser Senhor, aquele que governa de fato a nossa vida, as nossas escolhas, e não o código social. Não, irmãos, aquilo que socialmente é aceitável dentro do social, porque Deus, Ele tem o seu próprio código de salvação, e Ele deixou isso muito bem registrado e catalogado na Bíblia. E aí, olha o que eu escuto dos pensadores de plantão. Sim, mas a Bíblia é um livro escrito há mais de 2000 anos. Como que pode essas coisas ficarem, irmãos? Então, pare e pensa. Se algo foi escrito há mais de 2000 anos, continua influenciando e também, querido, olha, marcando também fatores de crescimento, de convivência social em muitas civilizações, é porque, de fato, esse livro, então, ele tem algo que está muito certo, muito certo. Senão a gente estava, irmãos, olha, à mercê do iluminismo, que já foi, já passou, foi um movimento, ou então a gente estava na anarquia, que também foi um movimento, que passou, mas tem um livro, olha, tem um caminho, uma direção que está aí. Então, o mesmo argumento que é dito para dizer, olha, tem 2000 anos, isso está defasado, eu uso do mesmo argumento para dizer para você, refuta 2000 anos de história. Refuta 2000 anos de algo que Deus, então, deu escrito e que está comprovadamente que funciona. Funciona para a convivência social e funciona também para levar para o céu. Muito mais para o céu do que para conviver, querido, olha, simplesmente entre as pessoas. E hoje eu vou focar com você sobre a vitória desse caminho, sobre vencermos isso, porque isso é a realidade. Isso é a realidade que nós vamos enfrentar. Isso é exatamente o caminho. É exatamente esse tipo de objeção, de argumentação que nós vamos enfrentar em estando aqui na terra. De fato, as pessoas dizem, as igrejas precisam se atualizar, modernizar. Concordo, na linguagem, na forma de pregar, mas no conteúdo, irmão, não tem jeito não. Não tem como. Você quer ver uma regrinha simples para isso? Olha para o seu casamento. Pode mudar a forma que vocês se relacionam, que tem romance e etc. Mas uma coisa nunca vai ser perdida. Quem aqui abre mão da fidelidade? Você abre mão da fidelidade, irmão? Pastor, mas os tempos são modernos. O senhor tem que se atualizar. Ô irmão, por mais que alguns aceitem, o que só não é divulgado é o número de estrago que isso faz. Né? Então, algumas pessoas têm a ideia que aquilo que é bom e precisa ser convencionado para todas as pessoas. Mas, querido, para e olha, né? Para e olha. Há muito tempo atrás, você via propaganda de cigarro como uma coisa muito boa. Ficava
entre o intervalo da novela ali, que era um horário de muito apelo. Aí as pessoas começaram a dizer, não, mas isso é uma coisa boa, é algo bom. E o tempo mostrou que isso é o que, gente? Uma boa forma de você morrer lentamente. Lentamente você vai morrendo. Lentamente você vai sendo destruído. Lentamente você vai se destroçando. Amado, então não se engane, né? Não se engane. Nós precisamos percorrer um caminho, e o apóstolo Paulo, ele já falava isso aos Filipenses. Abra para mim Filipenses, capítulo 3. Verso 13 e 14. Quem encontrou diz amém. Podem ler, no 3. 3. Uai, vocês disseram amém? Verso 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Ah, sim, está aqui na minha apresentação. Agora é amém. Glória a Deus. Então, leia aí, por favor. 3. Amém. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a coroação é o alvo. Então, pode voltar aqui agora para a transparência, aqui para o slide. Para a transparência, né? Eu estou lembrando da época a transparência era no retroprojetor, né? Lá na igreja tinha um bom demais para colocar as musiquinhas e etc. Mas agora, irmãos, a gente tem painel, é de Deus. Amém? É fogo e glória. Pode passar, minha irmã. Eu devo estar aqui na parte 3 já. Passa para o 2. 2 aqui para mim. Tá bom, ela está no 3. Muito bem, eu já expliquei isso aqui para os irmãos e acabamos de ler Filipenses 3. Mas pode passar para o próximo. Aqui, irmãos, eu quero falar com você sobre, então, a coroa. Qual que é o propósito do caminho? Você se aperfeiçoar. Você, então, trilhar esse caminho e, de fato, ser coroado. E aí eu quero mostrar para você, dentro da palavra, algumas coisas que mostram quais são as atitudes de quem busca a coroa, de quem colocou Jesus como alvo, de quem colocou Jesus como o objetivo de obedecer sua vontade, e, querido, de realizar aquele, então, que está no coração dele. E isso nos desafia, porque isso daqui é o fechamento, ou seja, da sua passagem, é o que vai dizer, de fato, você trilhou o caminho. Porque qual que é o grande perigo do caminho? Nós ficarmos por ele. Nós ficarmos como aquela geração do deserto, nós ficarmos parados ali e inertes. Veja, a atitude de quem busca, então, querido, a coroa. O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27, ele usa a metáfora da corrida. Põe o texto para mim, por favor. Muito bem. Isso. Podemos ler no 3? 3.
Amém. Irmãos, então veja aqui, a atitude de quem busca a coroa. Paulo, ele fala dessa corrida, dessa jornada cristã, então ele faz essa analogia, essa metáfora do atleta. Qual que é, assim, a maior máxima do atleta? Ele entender que nessa corrida ele não pode desperdiçar energia, ele não pode se embaraçar, olha, com certas coisas que vão roubar dele energia e que vão tirar dele também o seu foco. E ele também diz mais, ele fala que o atleta ele tem que ter uma disciplina. E ele diz que todos correm, mas apenas um leva o prêmio. Apenas um é coroado. Então, a analogia que ele está fazendo é que na vida cristã também, nós devemos ter o mesmo nível, querido, olha, de disciplina que ele está colocando como um atleta. Sabe, então, um atleta, de fato, se ele quer resultado, ele precisa ser muito disciplinado. Muito disciplinado. As pessoas que estudam para concurso, por exemplo, têm que ter muita disciplina no estudo, sim ou não? Pode ser que alguém chega lá, aleatoriamente passa? Eu não conheço nenhum. Nenhum. Mas vamos supor que exista. Entenda que esse seria a exceção e não o que, gente? A regra. A regra é a disciplina, é o preparo. A regra é você se preparar. A regra é você estar equipado adequadamente. Então, veja, assim como os atletas, eles se privam por uma coroa corruptível, o cristão, então, ele precisa exercer domínio próprio, então, para alcançar uma coroa eterna. E o que Paulo fala disso é de esmurrar o que, gente? O corpo, ou seja, colocar a carne sobre domínio. A carne é a sua vontade. A carne é o que milita contra o espírito. E a palavra diz isso. Um milita contra o outro. A carne é aquela que você diz assim, eu vou fazer. Ela diz, deixa para depois. A carne diz, não obedeça. E o espírito está dizendo, obedece. A carne está dizendo, deixa para amanhã. E o espírito está dizendo, é agora. Sabe, então, um milita contra o outro. E por que isso é importante, irmãos? Nós entendermos. Isso vai mostrar quem governa a minha decisão, a sua decisão. Sabe, se você deixa a carne, então, governar, é ela que decide. Ela que decide o que você obedece, o que você faz. Sabe, você sabe que tem um caminho, você sabe que está indo para um lugar, você sabe que o lugar certo para ir é o céu, mas às vezes você não consegue deixar ainda coisas desse mundo e coisas pecaminosas, porque existe algo que ainda está influenciando as suas decisões. Está no governo, está tomando de você a possibilidade de você escolher. Irmão, esmurrar é você lutar mesmo. E nós temos que lutar contra a carne. Sabe, nós temos que lutar com todas as ferramentas e armas espirituais que nós temos. Esmurrar o corpo é você, querido, sujeitar, sabe, a sua carne à vontade de Deus. É lavá-la a isso. Lembrando de uma coisa, a sua carne nunca vai converter. A sua carne é como os seus músculos. Não se converte. Se você vai na academia com frequência, eles vão ficando tonificados, bonitinho, não dói. Mas para 15 dias, para você ver. O primeiro dia que você volta lá, o que acontece? É dor para tudo quanto é lado. Por quê? Porque o seu músculo ele não se converteu ao padrão que você espera. A carne também é a mesma coisa. E por que o crente, ele não pode, no caminho, ficar cheio de distrações e cheio, querido, olha, de coisas que tiram o foco dele? Exatamente por isso. Porque cada distração pode levá-lo a cair.
E quem busca, querido, uma vitória, quem busca a coroa, ele precisa ser disciplinado. Disciplinado. E disciplina é algo que se desenvolve. É por isso que a santificação, ela vai ocorrendo no caminho. É quando você está no caminho. E todas as vezes que você para, você, de uma certa forma, está prejudicando o seu próprio avanço. Bom, aqui já mostrou para você quem é que corre pela coroa terrena e quem é que corre pela coroa celestial. O nível de coisas que nós, então, valorizamos e renunciamos. Então, um corre pelo que murcha, porque a alusão que Paulo está fazendo é aquela coroa, né? Ali com os ramos, com os galhos que se colocavam na cabeça do atleta e que daqui a uma semana isso já se foi. E ele diz para nós que nós corremos por uma coroa imperecível, ou seja, uma coroa que não se quebra e que também não se perde. Uma outra coisa, querido, importante, nós precisamos ter a determinação do valente. Não está no slide para você, mas por que a determinação do valente? Porque o valente, ele tem um espírito, ele tem em si uma natureza de dizer, eu vou até o fim. O valente é alguém, querido, que ele não fica pelo caminho por conta das circunstâncias ou dos obstáculos. Ele não recua. Ele não recua por causa da ameaça, ele não recua pelo temor de alguma coisa, pelo contrário, ele tem um foco na batalha. Lá em 2 Samuel, no capítulo 23, existe um episódio em que Davi confronta os filisteus por conta de um campo de lentilhas. E engraçado que Davi, ele vai para a batalha, suponha que Davi é o pastor e o exército é a igreja, né? E os filisteus se colocam ali para dominar e tomar o campo, e eles estão em vantagem, e eles estão de fato conquistando. E aí Davi, ele se levanta como pastor e diz, opa, não, esse campo aqui é nosso, isso daqui é nosso, é do nosso povo, é a herança do nosso Deus, e ninguém põe a mão. Irmãos, olha que interessante, a maioria do povo recuou, o povo voltou, mesmo vendo o seu líder se posicionando ali à frente. Sabe o que é isso? Há momentos que eu e você recua na fé, a gente recua na vida cristã, a gente dá passos para trás, e apenas um homem, um dos 3 maiores valentes de Davi, que é Eleazar, ele empunha a espada e ele disse, eu também não vou sair, eu não vou sair. E Eleazar começa a travar uma batalha ali, e se você ler o capítulo 23, aquele homem empunha tanto a espada que a espada se agarra à sua mão, como uma espécie de um imã. Quando ele quer soltar, ela não sai. Então algumas pessoas entendem que cravou, que ficou na carne viva, mas Deus deu, por conta dessa posição, vitória àquele povo. Sabe por quê? Porque ele estava determinado a não retroceder, ele estava determinado a não abrir mão, ele estava determinado, querido, a ir naquela batalha até o fim. Então veja, para correr essa corrida, sabe, e receber essa coroa, eu e você precisa ter a disciplina do atleta, mas também a mesma determinação do valente, é quem não recua. Sabe, os apóstolos, eles não começaram assim, eles terminaram como valentes, mas eles começaram como grandes covardes. Veja, irmãos, acontece tudo o que acontece com Jesus, e o que eles fazem? Eles ficam em campo ou saem de campo? Sai de campo. Irmãos, isso mostra que às vezes a gente pode ter um líder, um Senhor, que está à nossa frente, e ele está mostrando o que fazer, para onde ir, o que é o certo defender, mas às vezes é nós que recuamos.
Sabe, Jesus por um momento viveu isso com os seus próprios discípulos. Eles recuaram, eles voltaram atrás, eles retrocederam. Mas o Senhor, como um bom líder, então se manifesta a eles e diz: ei, espera aí, vocês vão ser valentes da fé ou não vão? Espera aí, vamos voltar, volta para o caminho. Aí Jesus vai a Pedro, aparece como nós vimos aqui, e agora esses homens entendem. E neles agora, de fato, tem um espírito verdadeiro valente. Eles agora estão prontos para ir até o fim, não recuar. Ô irmãos, uma igreja que quer avançar, uma igreja que quer ir para frente, querido, é uma igreja que quando o pastor se posiciona para algo grande, as pessoas estão também, diz, vamos juntos, vamos juntos. A pior coisa que tem é quando um líder, ele tem uma visão, uma direção, e o povo recua, o povo se acovarda. Ô meus queridos, no nome de Jesus, não seja assim na sua casa, não seja assim no reino de Deus, não seja assim na igreja de Cristo Maranata, e não seja assim, querido, no reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos ter uma voz, e essa voz é a voz que Cristo dá. Então nós não podemos retroceder, recuar com tantas coisas. Mas a gente recua, por medo dos filisteus, por medo da maioria, por medo da conveniência social, por medo da opinião dos outros, por medo do que vão achar, por medo disso, daquilo outro. E a gente se acovarda. Quem quer coroa, irmão, ele precisa ter a determinação de um valente. Precisa. É necessário. Não é opcional. E se você, querido, quer receber a coroa da vida, entenda, o caminho da caminhada cristã, ele se torna leve porque Cristo toma os nossos fardos, mas ele nunca vai ser um caminho largo, ele vai ter dificuldade. Você entende? E por fim, aqui nessa atitude de quem busca, aí pode mudar aí o slide, é o processo. Qual é o processo? A palavra fala de salvação, né? E nós entendemos salvação só como salvação do Espírito. Essa palavra ela é empregada em muito mais coisas do que somente para a salvação da alma. E eu quero usar do termo grego, que é sozo. Sozo, ele está mostrando para nós que nós seremos salvos na alma, instantaneamente, quando nós aceitamos Jesus, e nas emoções. Ele diz que nós seremos curados também no processo de caminhada. Então nós vamos caminhando e nós vamos também avançando. E a palavra vai nos curando, a palavra vai nos fortalecendo, a palavra então vai nos iluminando, vai tornando cada vez mais claro o Evangelho, e a palavra também vai, querido, promovendo em nós o fortalecimento e sempre a visão muito clara. Ou seja, a palavra vai nos manter estritamente no foco. Mas nós precisamos, na jornada, de sermos curados, de sermos transformados. Abra para mim Tiago, capítulo 1, verso 21. Quem encontrou, diz amém aí. Leia, por favor. O que pode salvar a vida de vocês? E de que maneira a gente precisa aceitar essa palavra? Humildemente. O humilde entende a sua necessidade. Entende que é pecador, que precisa do Senhor, que precisa de transformação. Humildemente aceitar
é sem relutância, é sem contestação. E isso nos mantém no lugar chamado foco, foco absoluto. Pode mudar o slide aí, minha irmã. É o que está em Filipenses, né, dentro do próprio slide, mostrando para os irmãos que o processo é esse, né, de prosseguir sempre para o alvo. E o alvo absoluto é, de fato, vencer as objeções. Irmão, quando você tem um alvo, um foco, você se interessa menos por quem está parando, por quem está caindo, e você concentra no alvo. Por que isso daqui é importante? Porque, às vezes, a gente começa a olhar para a direita, para a esquerda, a gente começa a olhar para as pessoas, e a gente começa, de uma certa forma, a limitar o nosso ritmo de caminhada ao sabor disso que está acontecendo. Se você tropeçar em alguém no caminho, sabe o que você tem que fazer? Contornar a objeção. E qual que é o contorno da objeção de quem caiu? Quem cai tem que fazer o quê, gente? Levantar. É isso. Contornar a objeção é você fazer exatamente o que é necessário para você continuar prosseguindo para o alvo. Outra objeção, a igreja está cheia de pecador. Amém. Amém, gente? Se Paulo disse que ele é o principal, quem que as pessoas estão esperando ver lá na igreja? Ah, não, mas a igreja está cheia de gente que mente. Ah, irmão, está certo. Se a igreja está cheia, que é um fragmento menor do mundo, o que você vai fazer no mundo, irmão? O que você vai fazer no mundo? Não tem como. Essa conta ela não fecha. Bom, se você entendeu, querido, a atitude de quem busca, então você precisa mirar em outra coisa aqui agora, já que você tem um alvo. A linha de chegada. E a linha de chegada, ela é marcada para nós aqui de uma mudança, né, de morte para a vida, ou seja, é uma mudança de realidade para o crente. É a separação, então, entre alma e corpo. Para o salvo, morrer é partir para Cristo, né? E o que, incomparavelmente, melhor, a alma vai imediatamente para o Senhor. Isso daqui quebra, irmãos, alguns mitos que a gente tem, né? Então, tem um monte de teoria, eu não vou falar sobre isso daqui, que é uma parte mais teológica, mas, pastor, onde que fica a alma quando a gente morre? Irmão, não é no purgatório, isso é certeza, tá? Não existe, porque Jesus nunca tratou sobre isso. Mas as pessoas ficam muito curiosas, a gente fica dormindo ou fica acordado? Pastor, a gente fica trabalhando ou descansando? Irmão, tem muitas coisas, mas atenta para uma coisa só aqui que eu quero dizer para você. Aí, na ressurreição, né, nós seremos transformados, porque nós teremos um corpo glorificado. Isso aqui tudo aponta, então, para um caminho só. Qual é? Nós vamos morrer no físico e encerra aqui a nossa história como pessoa aqui na terra. Na segunda vida de Cristo, termina a história humana e começa para nós a história de redenção. E para viver a redenção, nós recebemos na ressurreição um corpo glorificado. É o que a palavra de Deus diz para nós. Lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele vai dizer para nós que nós não devemos ser como aqueles que não têm esperança. Nós não devemos ser como aqueles que não têm esperança. Pelo contrário, nós devemos ter esperança por um motivo muito específico. Nós temos a Cristo e nós seremos ressuscitados com Ele e receberemos também um corpo glorificado. Amém, irmãos? Aí o estado da minha alma, pastor, lá você vai descobrir. Amém? Se você estava dormindo ou acordado. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Nós aguardamos em Cristo. Todos que partem
saem do corpo em Cristo, já estão também com Cristo. E eu quero caminhar aqui, querido, já praticamente para o final, mostrando para você que se tem uma linha de chegada, o que eu recebo na chegada? Recompensa, sim ou não? É muito bom quando a gente faz corrida, participa de corrida de rua aqui, maratona, e você está ali, tem a pessoa segurando, irmão, uma faixinha ali que eu não sei nem do que é, se é de TNT alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, querido, é muito bom quando você chega ali naquele lugar e cruza aquela faixinha ali de TNT. A sensação é assim, eu cheguei. Eu cheguei. Foi difícil, mas eu cheguei. Foi duro, mas eu cheguei. E aí, irmãos, a palavra fala de recompensa, mas ali é meio que um julgamento de quem chegou primeiro, quem chegou por último e etc. A Bíblia vai falar para nós também do grande trono branco. A irmã pode ir lá para o slide 8, 9 e o 10, se tiver nele aí. A palavra diz que todos comparecerão, então, diante desse grande trono branco. Todos. E ali diz também que todos os livros também serão abertos. Irmão, o grande trono branco é o maior de todos os julgamentos da Bíblia, da palavra. E quando eu falo para você de coroa, esse julgamento vai estabelecer se você vai receber coroa ou não vai receber coroa. Entende? Todos estarão ali, mas nem todos estarão na mesma condição. Eu já disse isso para você. Por que eu prego com muita paz no meu coração? Eu não preciso agredir ninguém, eu não preciso ofender ninguém, eu só preciso pregar, porque foi o que Jesus disse para fazer. Eu só preciso falar para as pessoas que existe uma necessidade delas receberem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu só preciso dizer para elas que existe um novo e vivo caminho que elas podem viver aqui. E depois disso tem uma série de desdobramentos, então, nas suas vidas. Amado, veja como é sério. No grande trono branco não tem opção. Todos reconhecerão a Jesus como Senhor. Só que lá tem uma diferença. O advogado sumiu e ali agora só tem o juiz. Quem podia salvar está de fora agora do julgamento. Agora é só o juiz. Não tem advogado. E todos terão que reconhecer o senhorio de Jesus. E ali, querido, nesse grande julgamento será aberto os livros, para que depois sejam entregues coroas. Pode passar aqui, minha irmã, o próximo. Olha, os livros foram abertos, conforme está aqui em Apocalipse capítulo 20. E aqui nós seremos julgados pelo Senhor por palavras, palavra torpe, palavra imunda, por mentira, por praguejamento, irmão, por coisas que você falou mal do outro, por coisas que você repassou, olha, sem saber se era verdade. Ô irmão, toma muito cuidado, porque lá nós vamos prestar contas de toda mentira, fofoca. Sabe por que o crente pode ficar descansado? É que toda injustiça que é feita contra ele, irmão, em um momento as pessoas terão que prestar contas. Só por palavra? Não. O bracinho cruzado também vai contar. Por todas as vezes que você tinha condições, por todas as vezes que você tinha recurso, por todas as vezes que Deus colocou na sua mão e você se omitiu do bem que você e eu poderia fazer. Irmão, isso é para nós como pessoas
é para nós também como igreja, é para nós como cidade, é para nós também como nação. Também. Porque o julgamento, ele é cascateado e é para tudo. Então, amado, cuidado com seus braços cruzados. Cuidado com o bem que você precisa fazer e você permite o mal crescer e florescer por ser omisso. Cuidado pelo recado que você tinha que entregar e você guardou, dizendo: eu não sou courrier. Que Deus encontre um outro courrier para ele. Eu não sou courrier. Eu não sou companhia de entrega. Eu não sou carteiro. De fato, você não é carteiro. Você é a própria carta viva. Amém, igreja? De fato, você não é. E tem que chegar no destino. Nossas obras, o que fizemos, em público e também em... irmão, os seus segredos serão revelados. O seu secreto vai estar patente diante de todos. Olha, até os pensamentos impublicáveis. Irmão, aquilo que você cogita lá dentro, no escuro, no secreto, no trancado, na criptografia da sua mente, Deus tem uma chave para ir lá e abrir esse cadeado, quebrar a criptografia, tirar a senha e dizer: espera aí, agora é o momento da recompensa. E aí, irmãos, alguns serão recompensados por terem sido fiéis, por terem a determinação, olha, do valente de permanecer no caminho, sabe, a disciplina do atleta, de se preparar e manter-se preparado. Mas outros receberão, olha, o custo da negligência, de não ter vivido a vida cristã dessa forma condizente com o que Deus, então, esperava. Sabe, Deus investiu muito e Ele espera nos coroar. O desejo de Deus é que todos nós sejamos coroados. Ah, pastor, eu estou tão fraquinho, então eu não posso nem ter esperança. Ô irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu nome está escrito no livro da vida? O Senhor não vai te deixar para trás, não, irmão. Ele não quer te deixar para trás nunca. Ele te chamou para um caminho, entendendo as suas limitações, entendendo as suas fragilidades. Mas em certas circunstâncias, é você que precisa entender: a mão de Jesus está aqui para mim, a graça dele está disponível. O irmão, então você não tem que ficar caído, você não tem que ficar à margem, você não precisa, olha, adotar uma vida, olha, de insignificância, se você tem à sua disposição a graça de Deus, que te levanta, que te aperfeiçoa, e o que Deus quer, isso é do sonho de Deus, está no coração de Deus. Irmão, olha, que você se fortaleça. Nós ceiamos hoje, e olha o que Paulo fala. Pastor Márcio leu aqui o Salmo 116. Se você continua lendo o Salmo, ele pergunta: o que darei ao Senhor por tão grandes benefícios? E logo no verso seguinte ele diz: beberei o cálice da salvação. Ou seja, eu vou aceitar a salvação do Senhor. E no outro versículo ele diz: e pagarei os meus votos diante dos meus irmãos. Ou seja, eu vou me compromissar com Deus e com os meus irmãos na congregação. Sabe, mas há pessoas que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. E por que eu estou fazendo apelo todos os domingos aqui no culto? Impreterivelmente, tem 3 domingos que eu estou fazendo apelo aqui, irmãos, porque o nosso alvo é a coroa, o nosso alvo é esse encontro, o nosso alvo, olha, é vencer, porque vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer,
Pode passar para o próximo e penúltimo aqui. A recompensa eterna. Leia para mim então o que está aqui. Amém. Irmãos, e aí vem o último desafio. O último desafio. É o último ato de adoração que Jesus vai esperar dos coroados. O último. Qual é? É depois que você receber a coroa, o prêmio. Olha, nós tributarmos a Ele toda honra e toda glória. É o que está em Apocalipse, capítulo 20 e capítulo 22. Maior ato de adoração nosso. Qual vai ser, irmãos? Pegar a coroa e render-se diante de quem? Diante do Senhor. Ô querido, isso está mostrando que você está para lá de aprovado. Para lá de aprovado. Você está entregando ao Senhor também a sua vitória. E querido, se nós começamos com Mateus 7, dizendo da porta apertada, eu finalizo com você com Mateus 25, 21. E esse é o elogio que quero que você tenha ao final da sua jornada. Vamos ler. Leia o texto com força, irmãos. Muito bem. Quem quer participar da alegria do Senhor? Se põe de pé, meu irmão, no nome de Jesus. Se põe de pé, minha irmã. A porta, o caminho e agora a coroa. Ô irmão, em 3 etapas, eu tentei mostrar para você aqui no púlpito o que é a jornada da vida cristã. Ela vai ter dificuldades, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E eu quero, irmão, eu quero receber, sabe, essa palavra na volta de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Entra para o gozo, para a alegria do seu Senhor. Ô irmão, é para a alegria que Deus está te chamando. Pelo contrário, Deus quer te tirar da perdição. Deus quer te tirar do tormento. Deus quer chamar essas pessoas, então, para viver alegria. E como eu fiz em todos os domingos, vou fazer hoje de novo aqui, querido. Vou fazer apelo. Pastor, acho que todo mundo aqui é crente. Irmão, que bom. Mas se tiver uma aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, não se rendeu, ainda não levantou a mão, o que Jesus quer é ver o seu nome escrito lá no livro da vida. E hoje é a sua oportunidade. É a oportunidade de mudar a história aqui na terra, mas mudar o curso também celestial. Então eu quero perguntar, eu quero chamar você, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Está na hora, e é hoje. Jesus está te chamando, e se você entendeu a palavra, o que Ele quer é te entregar uma coroa ao final do caminho. O que Ele quer é trilhar com você esse caminho, mas você precisa fazer uma escolha, entrar por Jesus. E se tiver alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, eu estou aqui para orar